Ó, você já aprendeu que as decisões sobre o crescimento da cidade, o valor do imóvel e até o trânsito na sua região foram decididas na construção do plano diretor da sua cidade, né? E a pergunta agora que eu te faço é a seguinte: ei, você participou dessa criação? Não! Como não? Ah, eu não sabia, né? Você deixou que o plano diretor fosse feito por outra pessoa porque de fato você não tinha esse conhecimento que você tem agora, né? Então, ou seja, próximo plano diretor, sua participação é obrigatória. Bom, vamos lá para a nossa quinta aula. Chegamos aí. É o nosso quinto encontro, né? Nessa aula aqui você vai entender como que a sua voz faz parte da construção da sociedade civil e como que ela tem o poder de transformar e conectar, né? Pessoas, a cidade, o meio ambiente. E sua voz é mais importante do que você imagina, hein? Bora para a aula? Vai lá então. Bom, na aula anterior, a gente aprendeu que o plano diretor ele é elaborado, implantado e revisado. Você viu que existe uma sequência, né, de etapas técnicas, diagnóstico e análise que precisa acontecer antes de fato a gente falar temos um plano diretor. Mas nada daquilo faz sentido se as necessidades reais da população não forem ouvidas, né? A gente até falou algumas coisas na aula passada da importância, mas eu preciso reforçar, porque muitas vezes passa despercebido isso daqui, sabe? No final de todo o plano, do final de todo o contexto, muitas vezes você joga essa responsabilidade para uma outra pessoa. E isso é responsabilidade sua também, fazer o desenvolvimento da cidade, tá? Precisa entender que a sua participação ela é tão preciosa que faz parte, está lá instituído dentro do Estatuto da Cidade, que torna obrigatória a participação da população. Então, como eu falei, em uma outra aula, mesmo que o gestor público não queira você lá, não faça o convite para você, você pode ir. Porque é justamente nessa hora aqui, ó, engenheiro, arquiteto, estudantes, comerciantes, professores, mães, pais, vós, tios, líderes comunitários, todo mundo pode contribuir com as ideias. É ali que você vai ter a oportunidade de apontar os problemas, apresentar soluções que muitas vezes passa despercebido aos olhos do poder público, tá? Não pensa que é só maldade ou é ineficiência, não. Imagina, um prefeito, os secretários, os vereadores têm serviço. Aqueles que trabalham têm muita coisa para ser feito. E muitas vezes passa despercebido. Agora, quando você está lá para sinalizar, ajudar a cobrar, as coisas funcionam. E aí, é importante entender que a sua participação ela vai ocorrer de várias formas, tá? Talvez você fale assim, pô, mas eu preciso estar lá, eu preciso colocar a minha cara de fato. O ideal é que sim, tá? O ideal é sempre que você participe através das audiências públicas. Então, são lá um encontro que normalmente acontece em algum espaço da prefeitura ou de alguma associação, aonde vocês podem conversar. Mas, se você falar assim, não, eu não quero ir lá na prefeitura, não quero falar com o prefeito, não quero falar com os vereadores. Você pode participar das oficinas que acontecem no seu bairro, na sua associação de moradores, né? Seja no bairro, no condomínio, ou na associação de alguma categoria de comércio, né? A maioria das cidades tem associações comercial, então você pode se manifestar lá e aí, ao término desse encontro, é levada a proposta que vocês discutiram. Normalmente acontece em vários cantos da cidade, principalmente nas associações de bairros, para depois ir para essa audiência pública, já adiantando algumas fases do processo, né? Porque senão você imagina todo mundo conversando ao mesmo tempo. Mas se essa cidade não existe isso, não tem bairros que tem as suas associações, vai todo mundo para lá. Então, se você não quiser através da associação, caras, fica tranquilo, porque normalmente se abre as consultas públicas online, onde você pode opinar também dentro do site da prefeitura ou do site de alguma instituição ou parceiro que está ajudando na mobilização. Então, você tem essas duas possibilidades, tá? De estar presencial ou não. Outro ponto que é muito importante aí para quem gosta de colocar cara, de estar lá participando, é o Conselho Municipal. Então, normalmente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ele inclui representantes da sociedade para debater isso de forma permanente, seja na elaboração, né, na construção desse plano diretor, mas também na manutenção dele. Como eu falei, ao longo do ano precisa ter vários encontros, e é através desse conselho que acontece. E aí o conselho é legal porque assim, o conselho também pode ir as pessoas participar como ouvintes, tá? E normalmente eles compartilham tudo aquilo que foi feito dentro do conselho, vai para alguma plataforma para poder ser falado, mas eles compartilham com as associações de bairros. Então você, de uma maneira ou de outra, no seu condomínio, você recebe essa informação. Claro que você tem que estar integrado a como que funciona aí na sua cidade, tá? Mas, ó, é importante que entender que, assim, não é porque, eu participei, eu fui lá, sentei a cadeira e ouvi, que de fato eu participei, tá? Participar fisicamente é legal,
Mas quando você participa de forma intelectual, compartilhando seus saberes, aí o negócio fica mais legal. Por quê? Porque aí tem mais impacto, né? Tem mais valor aquilo que você fala. Imagina só, eu tô concordando com tudo que os outros falam. Não, é justamente isso que eu penso e não tem nada de diferença. Pô, menos que seja seu irmão gêmeo, não vai rolar, não vai ser 100%. Você pode colocar, mas eu tenho medo de falar uma besteira e aquilo que eu falar não tem nada a ver com o que pode ser. Fale. Fale, porque a sua dúvida pode ser de outras. E ó, não existe pergunta besta, tá, gente? Não existe. Eu falo isso pra você porque tem hora que eu paro me perguntando algumas coisas e falo, cara, não acredito que eu tô perguntando um negócio desse. Né? Pra mim mesmo, assim. Aí depois eu falo, mas eu não tenho a resposta pra isso. Se eu não tenho a resposta para isso, não é uma pergunta besta, eu não sei responder. Eu preciso de uma resposta. Pode ser que alguém olhe para mim e fale, Robert, a resposta é isso aqui. Tava na minha cara o tempo todo. Ótimo. Alguém abriu meus olhos. Tá? Se não, fico com os olhos fechados, fico aceitando tudo que os outros querem, certo? Bom, o que eu peço para você nesse momento? Você já tem uma ideia da sua participação. Agora, de novo, ó, eu tenho esse costume, hein? Fecha o olho aí por um minuto, ó, respira fundo. Pensa comigo. Como é que seu bairro cresceu? O desenvolvimento do seu bairro te agradou? As suas ruas estão seguras 100%? Dá para deixar a criançada brincar na rua? A sua escola, a escola próxima do seu bairro aí funciona legal? Se ela é longe, ela tem um transporte público? Tá tudo perfeito estado? Se algum dessas perguntas que eu te fiz, a resposta é não, olha a oportunidade que você tem de falar lá na hora que for desenvolver o plano diretor. Porque, ó, muito desses fatos, eles ficam fora, eles estão ausentes na hora da construção. Porque talvez não tenha um representante dessa situação lá para defender. Imagina uma cidade que tem 4, 5 bairros. Tá fácil, né, para comandar. Porque você pega aqui, vem ali, 5 representantes, se não mandar um representante, cidade pequena você consegue enxergar. E quando você tem um bairro, uma cidade que tem 20, 30, 40 bairros, são distantes, né? Fica muito difícil você lembrar de todos e todos. Mas a obrigação é do meu vereador lembrar de mim. Sim, se seu vereador trabalhar só para o seu bairro, com certeza, mas ele não trabalha, ele foi eleito para atender o município. Então, não conta com a sorte. Precisa que você participe, você precisa lá levar esse problema. De novo, fecha o olho e pensa, o que impacta na minha vida? Quando eu vou trabalhar, como que é esse transporte público? Eu tenho que caminhar muito? Pô, minha casa aqui, a rua, quando chove, tem uma drenagem legal? Não acumula água? Não está empoçando? Ó, as ruas, tem buraco? Não tem buraco? Tem lombada? Tem faixa de pedestre? Tem ponto de ônibus? Tem transporte escolar gratuito para a criançada? Pô, até que horas que passa o ônibus? Né? Tudo isso faz parte do seu dia a dia. Então você precisa estar atento a toda essa situação. Bom, eu acho que tá claro, né? Não dá para você ficar de fora. Se você se omitir, você vai deixar alguém fazendo por você e com certeza você vai ficar muito infeliz aí para não falar uma outra palavra quando você vê que nada está funcionando. Um detalhe muito importante que a gente conversou esse tempo todo e para quem é pai, para quem cresceu num bairro, né, se desenvolveu, casou, tá morando lá e agora tem oportunidade para os seus filhos, seu bairro tem aquela pracinha gostosa, aquela área de lazer, aqueles brinquedos para a criançada, aqueles equipamentos de exercício para o idoso? Não tem, né? Pois é. Eu lembrei agora e achei necessário a gente falar. Isso aqui você pode falar lá na hora da elaboração do plano diretor. Você pode dar essa sugestão, qualidade de vida. Tá vendo uma coisa boba que já ia passando? Passa despercebido, gente. É importante, anota tudo a situação, o cenário que está o seu bairro. O que você gostaria, você gostaria que ele estivesse. Faz esse comparativo, o que eu tenho e o que eu não tenho. Leva lá, fala, porque talvez você pode pensar assim, mas pô, será que um parquinho é importante? Claro que é importante. Pensa uma área segura, uma quadra de futebol para o seu filho brincar. Hoje, você tem coragem de deixar seu filho brincar na rua? Igual você brincava antes, deixando jogar bola, pique-esconde. Não dá, a gente não tem mais essa coragem. Até mesmo porque, assim, talvez a sua rua que não passava veículo, hoje passa muito carro. Não tem lombada, então passa numa velocidade alta. E mesmo que tenha lombada, tem todo um risco. Agora, se tiver uma área destinada para as crianças, você vai ficar mais tranquila. Pô, posso levar meu filho, deixa ele jogando com os amiguinhos ali na quadra, tô sentado debaixo de uma árvore, num banco confortável, lendo um livro, tenho lá um cantinho para uma água, tem um espaço pet para a gente poder andar com os cachorros, com o gato. Olha só, uma coisa simples, que atende várias pessoas, não é só a criançada. Não se omita, não fica de fora. O plano diretor, se você ficar de fora, ele vai ser moldado apenas por interesses técnicos, políticos ou econômicos. Pensa aquela área verde que você sempre
gostou, sempre vibrou por ter ela ali, comemorou, falava para todo mundo. Já pensou daqui uns dias ela virar um loteamento? Porque você não estava lá para defender ela, né? Ou aquelas regiões que precisa de moradia, que precisa se desenvolver, ela simplesmente se tornou áreas industriais ou comerciais e você, de novo, está afastado do grande centro. Então, ó, entenda, sem equilíbrio, uma cidade ela se torna excludente, desigual, ela se torna insustentável, é questão de tempo para ela se colapsar. Faça parte, participe de forma ativa na construção e na transformação desse plano diretor. A sua participação é fundamental, certo? Gente, chegamos ao final dessa jornada, foram 5 aulas aí super legais, bem bacana. A gente recebeu alguns feedbacks aqui bem interessantes, algumas pessoas chamaram no Messenger para poder conversar. E se você acha que ficou faltando alguma coisa, quer que a gente dê uma complementada em mais algum tema, deixe no seu comentário, chama no direct também, é importante a gente entender, deixe seu feedback para a gente saber, né, se de fato a gente conseguiu transmitir aquilo que a gente esperava, se as informações foram necessárias para suprir todas as dúvidas que vocês tinham aí, tá? Eu acho que assim, tá na dúvida, é a primeira aula que você está assistindo é essa aqui, pegou pela quinta aula, ó, o que a gente viu nas últimas aulas? Vamos fazer um review bem rapidinho aqui. A gente falou nas outras aulas sobre o que era o plano diretor, né? O que é o plano diretor e a função dele. Falamos também por que é essencial organizar o crescimento dele, do crescimento urbano da cidade. Falamos como que ele influencia diretamente na valorização do seu imóvel. Lá demos um exemplo que o imóvel pode subir, pode cair o preço dele, né? Que mais? Falamos de que forma que ele é elaborado, mostramos lá os 6 passos, né, como que faz o desenvolvimento dele. Falamos nessa aula também da participação, quanto é importante a sua participação. Então, assim, teve bastante conteúdo legal. Se você perdeu alguma aula, vai lá na playlist, pega para ver, porque com certeza vai fazer muita diferença aí para quem realmente deseja ter uma cidade melhor e ter boas oportunidades dentro da cidade, certo? Bom, agora que você já entendeu o plano diretor, né? Já percebeu que ele não é só um papel aí que deve ficar guardado na gaveta de algum administrador. Você já sabe, ele é um instrumento ativo, um instrumento vivo que molda o presente da cidade e o futuro. E a sua participação é fundamental para isso acontecer. A gente se encerra por aqui, mas novamente faço um convite. Se você acha que precisa aprofundar mais ainda nesse tema, se você quer ouvir sobre as zonas especiais de interesses sociais, entender sobre o Código de Obra, entender como que funciona o IPTU, como que funciona esse ecossistema para poder construir dentro de uma cidade, então deixe seu comentário, peça para a gente aqui o tema que você deseja explorar, que será um prazer a gente criar uma nova playlist, certo? Aproveite mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que você acredita que precisa desse conhecimento e lembre-se, você já está um passo à frente dos demais. Se você tem vontade de participar de forma ativa, seja como munícipe ou como agente público de transformador, sendo um futuro vereador, um futuro prefeito, ó, você já tem ferramentas aqui para contribuir com o desenvolvimento da sua cidade. A gente fica muito feliz que você tenha ficado até o final dessa jornada, né? Deixo os nossos parabéns de toda a equipe e convido vocês para explorar os demais conteúdos que tem no nosso canal. Forte abraço, sucesso! Se encontramos por aí, até o próximo vídeo.